Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje é quinta-feira, são exatamente 5 para as 8 da manhã. Já tomamos café, o marido já saiu com a Giovana para levar ela na escola, para ele trabalhar, Guilherme está dormindo. E eu estou aqui na cozinha fazendo o que, gente? Estou preparando um bolinho de cenoura, né? Porque hoje é quinta-feira, como eu disse a vocês. E a Giovana tem a tarde livre, então eu vou buscar ela uma hora e assim que ela voltar, ela me pediu que ela queria comer um bolo de cenoura. Então eu vou fazer o bolinho para ela. E é isso. E o clima, gente, olha, ainda está bem invernal. Apesar de estarmos aí às portas da primavera, mas o clima está bem típico de inverno mesmo, bem fresquinho. À tarde, pessoal, à tarde eu vou trabalhar. Daqui a pouco, depois que eu terminar de fazer meu bolo, eu estou com um projeto para aquele lugar daquele vaso ali, gente. Tô com umas ideias aí. Eu tenho 3 tábuas, elas têm as mesmas metragens, só que elas tá na cor preta. Eu vou pintá-las de branco e tô com umas ideias, né, para montar ali uma mesinha, para mim colocar alguns enfeitezinhos ali. Também pretendo colocar um quadro ali naquela parede. Bom, enfim, eu vou mostrando tudo para vocês. A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal, deixe aquele like e aquele comentário, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, bora começar o vídeo. E o que eu uso para fazer o meu bolo, gente? Bolo de cenoura eu acho que todas as mulheres sabem fazer, né? Que é o bolo mais simples que tem e realmente é muito gostoso. Mas eu, particularmente, não sou muito fã, gente. Acho que eu já comi tanto bolo de cenoura na minha vida que o meu paladar não aguenta mais, né? Então, mas é um bolo realmente muito bom e fácil de fazer. Aqui no liquidificador eu tenho 200 ml de óleo, 3 ovos grandes e 3 cenouras, né? Não muito grande, também não muito pequeno, mais ou menos o tamanho assim, gente. Não, pau. Depende da tua mão, né, gente? Não, sério. São 3 cenouras pequenas para médias, tá? Eu pico todinho e coloco aqui. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai bater essa mistura aqui. Depois que tiver bem mexida, a gente vai acrescentar 300 ml. Eu coloco em ml, tá, gente? Mas pode ser em gramas, né? Mas cuidado aí com açúcar. Açúcar é uma coisa que... Bom, eu particularmente... Eu não gosto de coisa muito doce, então eu só coloco 300 ml de açúcar. Tem pessoas que colocam a mesma quantidade de farinha de açúcar, mas eu não faço isso porque realmente fica muito doce, gente. E é como eu disse pra vocês, o meu paladar ultimamente tá mais pro lado ácido do que pra doce. Exatamente. E aí então eu coloco só 300 ml. Agora a farinha eu coloco aqui no bowl, né? 400 ml de farinha. E uma colher de fermento. Aí eu pego a mistura do liquidificador, coloco ali e mexo com o fouet e está pronto o bolo de cenoura. E é só levar, porque pronto não, né? Aí está basicamente a massa pronta e a gente leva pro forno já pré-aquecido. E depois de uns 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno, a magia acontece, o bolo fica pronto. E aí a gente faz só aquela calda, que é açúcar, aquela calda básica, açúcar, cacau. No caso, eu uso cacau, porque como eu disse pra vocês, eu não gosto de nada doce. Eu uso cacau 50%, a margarina e um pouquinho de leite. E a gente faz aquela misturinha e espalha sobre o bolo. E aí você come e engorda mais um pouco. É mais ou menos isso. Bom, meus amores, vamos deixar de brincadeira, vamos começar a fazer o bolo. Bom, pessoal, enquanto o bolo fica assando aqui, eu vou lá para a despensa para poder colocar a roupa na secadora, porque eu já bati uma maquinada de roupa, né? E ela já apitou. Então agora eu vou colocar na secadora para secar, porque praticamente de manhã é assim, gente. Todo dia eu lavo um pouco de roupa, né? Porque a Giovana não tem uniforme, que aqui em Portugal as crianças não têm uniforme, né? E aí suja muita roupa, gente. E é por isso que eu faço isso. A luz tá aqui melhorou. Estourou? Não, tá melhor assim. Então é isso, gente. Por isso que eu lavo roupa praticamente todo dia. E agora eu vou tirar aqui da máquina, que já tô, e vou colocar na secadora. E depois eu vou começar a pintar as tábuas. Depois eu mostro pra vocês as tábuas que estão bem ali assim. E qual mais ou menos vai ser aí o meu projeto.
Bom, pessoal, aqui estão as tábuas que eu falei pra vocês. Eu não mostrei pra vocês lá na despensa, porque assim que eu liguei a secadora, começou a fazer barulho, né? E não tinha como eu conversar com vocês lá. Então, eu trouxe ela aqui pra cozinha. Já coloquei esse papelão aqui, porque eu vou pintá-las aqui, né? Detalhe da pintura, meu povo. Olha aqui. Meu rolo. Tá? Só pela tristeza, né? E eu procurei pincel nessa casa e não tem, gente. Um pincel que tem aqui de maquiagem. Ah, meu Deus, eu vou ter que usar esse negócio aqui, gente. Até a hora que eu for buscar a Giovana, eu passo no China e compro outro, porque tá só a treva, né? Mas eu tenho que começar, então eu vou utilizar esse negócio aqui. Não sei se eu vou passar tinta ou passar raiva, não sei, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas então é isso, meu povo. Essas aqui são as tábuas que eu falei pra vocês. E aqui também tem um outro pedaço que eu quero fazer a frente dela. Bom, enfim, maridão vai ter serviço pro final de semana, gente. Isso mesmo. Eu vou pintar provisoriamente, tá, meu povo? Por quê? Porque eu quero envelopar também. E por falar em envelopar, o meu pedido de papéis adesivos que eu fiz na Temo chegou, gente. Chegou ontem. Mas para minha decepção, o que aconteceu? Eu pedi um papel de adesivo amadeirado no tom dessa porta aqui. Me chegou uma cor totalmente esquisita. Eu não vou mostrar pra vocês agora, porque tá lá no carro do meu filho, que era pra ele ter feito a devolução ontem, e ele não fez, né? Pra variar, ele tava fazendo alguma coisa aqui e perdeu o horário, que lá é no ponto de recolha até às 5 da tarde. É aqui perto de casa mesmo, vou ter que fazer isso hoje também. Então, voltando ao assunto do adesivo, a cor veio totalmente ao contrário, veio mais pro cinza do que para o amadeirado, gente. E aí eu tive que devolver. E tem coisas na Temo que a gente devolve, a gente abre lá como é que fala? Bom, entra lá no site, faz a devolução, pede que vai devolver o produto. Dependendo do produto, eles te reembolsam, né? Ou eles te dão duas opções, ou eles te devolvem o dinheiro, ou eles te deixam em crédito no próprio site. Eu geralmente deixo em crédito, né? Porque eu sempre tô comprando lá. E então, dependendo do produto, eles só te reembolsam, ou deixa lá como crédito, e não pede de volta o produto. Mas tem produto que eles querem que devolva. E esse papel de parede, por ser um rolo grande, eu pedi 10 metros, pessoal, bem um rolo bem grosso. Já mostro pra vocês. E aí eles pediram pra me devolver. E agora, o problema que eu falei pra vocês da decepção. Não é nem tanto pelo erro, né? Que todo mundo pode errar, isso é normal. Mas é porque eu vou ter que esperar agora mais 15 dias pra poder chegar meu produto, gente. Exatamente. Porque se eu fizer o pedido hoje, ou amanhã que seja, vai demorar aí de 9 a 14 dias úteis para chegar. E aí eu vou fazer o quê? Só vou conseguir utilizar aqui, fazer o envelopamento dos móveis, que eu estava ansiosíssima, só no final do mês. Essa aí é a minha decepção, gente. Ai, que ódio. Vou mostrar para vocês. O branco, olha aqui, tá aqui embaixo. O branco veio normal. Branco é branco, né, gente? Os puxadores lá da cômoda também veio, ó, tá vendo? Neste tom, que era o tom que eu queria, gente. Porque, olha, ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Este é o tom que eu quero deixar minha sapateira. Os puxadores já chegou também, belezinha, bonitinho. Só a decepção aí do papel madeirado, que veio mais pro cinza do que para o amadeirado, gente. Aí não tem condições, né? Então eu vou devolver e agora eu vou esperar. E aí, então, já que eu vou fazer um novo pedido, de novo, né? Também vou pedir pra esse novo projeto que eu tô fazendo, gente. Então, por isso que eu vou deixar, por enquanto, no branco, né? Porque eu não vou deixar preto, porque eu quero mudar aqui. Eu não aguento mais as coisas da preta, gente. Eu gosto tudo branquinho. Olha que coisa gostosa de se olhar, olha, tudo branquinho. Dá uma paz, né? Parece um céu. Então, eu vou pintar aquelas madeiras de branco. E aí, quando eu fizer o novo pedido do bendito papel madeirado, eu vou também escolher um outro papel para estar envelopando também esse meu novo projeto. Então, é isso. Vou começar a pintura com esse rolo, melhor, com essa gambiarra de rolo. E olha o que ficou pronto, meu povo, meu bolinho. Deixa eu desligar aqui. Ah, ficou rapidinho. Foi 25 minutos, gente, é o que eu falei, depende aí do forno de cada um. Bem assadinho, vou deixar ele esfriar aqui. Enquanto ele esfria, eu vou pintando lá as madeiras. E depois eu venho só pra colocar a calda.
Bom, pessoal, deixei aqui do ladinho, ó, as madeirinhas secando. Eu passei só uma demão de branco, onde era preto, tá vendo? Vou precisar fazer no mínimo mais umas 2 demãos. Mas é aquilo que eu disse pra vocês, eu não vou caprichar tanto, deixar branco, porque eu vou envelopar, né? Mas também não quero deixar muito feinho, digamos assim, né? Acho que uma demão já vai ser o suficiente. Tem que passar do outro lado também, aqui só é a parte da frente, né? Porque eu deixei aqui pra secar, depois eu vou virá-las e vou pintar a parte de trás também. Mas, enquanto isso, elas vão secando ali, eu vou fazer o que agora? A calda do bolo. Estamos indo lá no ponto de recolha para fazer a devolução deste papel que eu falei para vocês, né? Não sei se aqui no vídeo tá dando para ver a cor, gente, mas não é nada do que eu pedi. Eu mostrei para vocês lá, eu queria um amadeirado, mas com tom de madeira mesmo, né? Isso aqui tá mais para cinza, realmente não sei se vai dar para ver no vídeo, gente, mas ele tá mais para cinza do que para amadeirado, gente. E como eu comprei os puxadores lá da sapateira que eu mostrei pra vocês, que ela é no tom amarelinho, mais pro amarelo, né, gente? Não combinou nada com isso aqui. Se tivesse combinado, talvez eu ficaria, que o desenho dele em si é bonito, mas o problema é a cor mesmo, gente, que não combinou nada e também realmente não era o que eu estava esperando, né? Então por isso que vamos lá agora, que esse ponto de recolha fecha 12h30, agora são 12h05 e aqui pertinho de casa. E já aproveito também, já vou buscar a Giovana, que ela saiu 1 hora. Tem que aguardar um pouquinho lá na porta da escola, com certeza, né? Mas é isso, meus amores. Então, até daqui a pouco. Bom, gente, já chegamos aqui em frente à escola. Agora é 12h38. Vamos ficar aqui até 1 hora, a hora que ela sai. Lá na entrega foi super fácil, né? Na devolução, né? Ela só pediu um QR Code que a gente, quando abre um pedido de devolução, a própria Temo envia um QR Code do produto. Aí ela só escaneou e pediu pra gente a sacola, né, gente? Que ela não tinha uma sacola para colocar o produto. Mas como a gente não havia levado, ela enviou daquela forma mesmo. Mas o produto tá intacto, embalado, conforme eu mostrei pra vocês, né? Então ela só colou ali um adesivo de devolução. Não custa nada. E é isso, agora é só esperar a Temo fazer a devolução que eu pedi, que fique como saldo no próprio site, para mim poder fazer um outro pedido de um outro papel, para mim poder fazer o que, gente? Aquilo que eu estava ansiosa para fazer, que agora eu não sei nem quando eu vou fazer, né? Que é envelopar lá meus móveis. Mas é isso, como eu disse a vocês, estamos aqui na escola, ela vai sair só 1 hora. Aí eu levo eles para casa, deixo eles lá e sigo para a fábrica. E eu volto com vocês amanhã. Bom dia, pessoal, hoje é sábado. Primeira coisa que nós vamos fazer hoje é o que? Vim aqui no Pingo Doce para aproveitar a promoção. Vamos fazer a segunda compra do mês e vamos ver quanto é que nós vamos gastar. Chegar em casa eu mostro para vocês, porque eu não vou gravar no mercado. Vocês sabem que não podem gravar em mercado, né, gente? E esse Pingo Doce aqui de Vagos, o segurança fica em cima, né? Então, se eu gravar vai ser alguns takezinhos, algumas coisas, mas também não vou prometer nada, tá bom? Mas quando chegar em casa eu falo pra vocês quanto é que nós gastamos nessa segunda compra aí do mês de março. Barato ou caro? Fala alguma coisa. Piso menos 1. Tá bom. Tá bom? Deu 210 por aí. É, razoável. Bom, pessoal, já chegamos em casa.
Vou mostrar pra vocês mais ou menos só por cima, tá? Olha aqui as carnes. Só de carne foi 80 euros, gente, olha. 7, 10, 9,64, mais 10, mais 20. Tem mais aqui, 7 dúzias de ovos, mais as bandejinhas aqui de asa de frango. Então, gente, só aqui de proteínas deu mais de 80 euros. Aí, peguei batata, macedônia, batata para fritar na airfry, cebola, couve coração, que é repolho. E aqui na mesa é o de sempre, né, gente? Passamos também no continente, para variar, né? Pegamos os 3 pães, mais o adoçante. E iogurte, esse aqui já é lá no Pingo Doce, né, gente? Continuação. Iogurte proteico, 3 cafés, mais aquele iogurte, batata palha fina, este pão de leite, 2 pacotinhos aqui desses napolitanas, macarrão espiral, pão ralado, sal, bolacha recheada, um rolão, polpa de tomate, nata culinária, 3 molhos bechamel, mais uma banha, 2 bacon, farinha, 2 creme de barrar, 3 fiambres, não comprei mussarela, porque mussarela tem bastante na geladeira, queijo ralado, mussarela, 2 arroz basmati, um potinho de feijão, esse refil aqui que hoje estava na promoção, tá R$ 5,99, 2 perfumador, um amaciador, uma lixívia, o vinho de caixa do marido e o saco de lixo de 30 litros. E para finalizar aqui, um packzinho de leite, 2 packzinhos de iced tea e esses 4 galões de água de 6 litros cada. A parte boa vem agora, pessoal, o valor, ó. Esse primeiro cupom aqui gastamos 102,81 e no segundo gastamos 101,62, totalizando aí 204 euros com 43 cêntimos. E aí ganhamos, né, 40 euros em combustíveis e 40 euros para retornar na próxima semana. E é isso, meu povo, vamos guardar toda a bagunça aqui agora, melhor as mercadorias, né? Começar a fazer o almoço, que já são 15 para as 11, o tempo voa. E depois do almoço a gente vai começar a fazer o quê? Começar não, vamos fazer, ó, as taubinhas estão ali, ó, as tabuazinhas. É tabuazinhas ou taubinhas? Tábuas. É tábua, meu marido falou que é tábua, não é pra ficar falando errado, tabuazinha, tábua. Tábuas pequenas, pronto, isso. Pra gente fazer o nosso aparador pra colocar aqui, como eu havia dito pra vocês, gente, que esse lugar aqui tá meio xoxo, capenga. Tá sem decoração, né? Então, eu tô achando ele meio sem graça, então nós vamos colocar ali esse aparador que nós vamos fazer. Então eu vou fazer o almoço e vou guardar tudo aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente, o aparador está pronto, ficou desta maneira. Gostei do formato dele, né? Ficou bem certinho aqui, gente. Ó, tampamos aqui do lado, as laterais e a frente. O que eu vou fazer agora? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer um pedido com adesivos pra mim envelopar ele também. Mas pra não ficar assim totalmente branco, eu tenho esse pedaço aqui de adesivo que eu cortei. Ele tem até uns desenhinhos assim, ó, meio clássico. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Bem bonito. Então, eu pretendo fazer o quê? Eu vou colocar aqui, na frente aqui, e aqui nas laterais, né? Como eu disse, só pra dar aí uma corzinha no móvel, porque ele tá todo branco, porque a parede também é branca, né, gente? Então, fica meio esquisito. Essa parede aqui é uma chaminé, tá, gente? Que sai lá no telhado. Tem até uma entrada aqui pra colocar sei lá, coloca o que aqui, moça? Salamandra? O quê? Lareira, alguma coisa nesse sentido. Aí tem aquela tubulação ali pra sair a fumaça, né? Ou o fumo, como se diz aqui em Portugal, pra cima, né? Então,
como eu falei pra vocês, pra me tampar aquilo ali também, vou colocar algumas decorações. Também colocamos ali aqueles 2 parafusos para colocar um quadro aqui. Bom, gente, então agora eu vou colocar esse adesivo, como eu disse pra vocês, aqui nas laterais. E depois eu venho decorando, aí vamos ver se vai ficar bom ou não. Então, gente, terminei aqui de aplicar o adesivo. Olha como é que ficou. Ficou bom, um adesivo bem bonito, olha. Eu comprei esse adesivo pra mim no Natal. Quem acompanha o canal aqui viu que eu fiz uma saia pra minha árvore de Natal. E aí eu comprei esse adesivo pra me colar na saia, né? Que eu fiz uma saia rígida de papelão. Ficou bom. E aí sobrou um pedaço bem generoso, né? E eu aproveitei e coloquei aqui. Como eu disse pra vocês, tem uns desenhinhos assim, ó, tá vendo? No estilo clássico, ficou bem bonitinho. Então, ficou assim o meu aparador. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar algumas decoraçãozinhas. Eu vou colocar um quadro aqui também. Lembrando mais uma vez que são decorações provisórias, mas que eu acho que vai ficar legal. E elas estão aqui, de outro aparador aqui. Vou colocar esse quadro, esse vaso com essas folhas, são umas folhas dos pampas, que é o nome desse negocinho aqui. Eu comprei um pouquinho na Temo e um pouquinho. E esses aqui do meio, gente, eu achei aqui mesmo, em Portugal. A gente acha no mato isso aqui, gente, ó. E é bem parecido com esse da Temo. Esse aqui é artificial, ó. Esse aqui é natural. Só que o natural, com o tempo, ele começa a derrubar, ó. Uns negocinhos assim, ó. E esse aqui não, por ser artificial. Mas então aqui tem as decorações que eu vou utilizar lá no meu novo aparador. Bom, gente, terminei de decorar ali o meu aparador. Olha, ficou bonitinho, gente. Eu achei que ficou legal. Não ficou aquela, né, aquela sensação assim, né, que você mete o olho e fala, nossa, que coisa glamurosa, né? Mas ficou bom, achei que ficou legal. É como eu disse, né, vou ter que colocar, adesivar ele para ele ganhar uma cor, porque ele ficou um pouco branco ali naquela coluna também branca, né, gente? Mas as decorações, elas se conversam entre si, então ficou legal, gente. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, aí está o nosso novo aparador. Achei que ficou bem legalzinho, ficou bem bonitinho. As cores estão conversando entre si. Aquele vaso ali, aquela planta, gente, eu tava tentando lembrar, é folhas dos pampas, né? Coloquei ali embaixo, porque ela estava lá no rack, como lá tá tudo escuro, tá vendo, gente? Por isso que eu estava ansiosa para chegar o papel, para que eu pudesse mudar ali logo, que aquela escuridão ali tá me agoniando. E aqui não tem luz, porque aqui o telhado é rebaixado, então fica mais escuro aqui ainda. Então por isso que eu quero clarear aqui, tudo com móveis branco, com os detalhes no amadeirado. Quero deixar toda a sala nesta vibe. Inclusive, temos que pintar nossa mesa também, gente, e trocar o sofá, que isso aqui sim vai ser uma peça bem carinha, né? Não sei quando que eu vou comprar um sofá, mas com certeza tem que ser esse ano, né, gente? Mas é como eu sempre venho dizendo para vocês, tem que ser aos poucos, porque as coisas não são baratas, principalmente coisa referente à decoração, né, gente? A gente sabe que são coisas que realmente são caras. Mas é isso, ó, coloquei ali a plantinha, mais aqui em cima esse vasinho. Essa bandeja eu peguei o mesmo adesivo que eu coloquei aqui dentro da bandeja, né, para dar um destaque, porque aqui era branco, se eu colocasse aqui fundo branco ia ficar tudo branco, né? Então, eu aproveitei do próprio papel e coloquei aqui. E é como eu disse, eu vou comprar uma bandeja dourada. Aqui eu quero deixar tudo no branco dourado, né, gente? Ali ficou os 2 quadrinhos da Giovana. Quero comprar porta-retratos também com as molduras ou no amadeirado ou no dourado. Aí eu vou vendo, gente, que combina mais.
E vou comprando aos pouquinhos, meus amores, e vou mostrando tudo pra vocês. E aí, o que vocês acharam do meu novo espaço? Gostaram? Deixa aí nos comentários. Bom, meus amores, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já peço de coração, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e aquele comentário, tá bom, meus amores? No mais, eu quero que vocês fiquem todos com Deus. Um grande beijo da Fê e até o próximo vídeo. Tchau!